Mas, Padre Wander, por início da nossa história, se alguém ainda desavisado não entende do que se trata a teologia da libertação, o senhor poderia fazer um resumo do que é a teologia da libertação? Eric, fazer um resumo do que é a teologia da libertação é de uma ousadia bastante grande. Primeiro porque o que surge de forma mais decisiva é a apropriação do termo teologia para uma ferramenta mutativa de interpretação da história. Vamos tentar falar de uma forma muito simples. É mais ou menos como se fosse um vírus que vai se mudando, vai se adaptando ao que precisa ser, sobre a roupagem de teologia. Então, o que é a teologia da libertação, a grosso modo? É a concepção do mundo e da história de índole marxista, tentando se fazer passar por teologia e dar uma resposta sobre Deus e a maneira como se viver a fé, a partir de uma ferramenta de estudo, de elaboração, torna a repetir, a partir de um instrumental materialista ateu, de índole marxista. Talvez, para não ficar chato nem difícil para quem nos acompanha em casa, imaginem o seguinte, e é uma primeira, somente uma primeira comparação. Imagine você tentar explicar a uma pessoa que você não acredita que exista. Como é que fica isso? Aparentemente parece super contraditório, mas na prática é isso mesmo que Absurdamente é isso. A teologia da libertação é aquela teologia que quer dar uma resposta sobre o Deus revelado, que no fundo, ela não acredita. Ela não acredita, ela não professa, ela não conhece. Toda vez que a gente cita Karl Marx, o marxismo aqui no programa, obviamente devido à nossa abordagem, devido ao tempo, a gente não consegue entrar sobre todas as nuances, porque é complicado, é grande o assunto quando a gente entra nessa história de marxismo. Mas em poucas palavras, obviamente, a gente pode lembrar que se trata de uma corrente filosófica e sociológica, né, iniciada, obviamente, por Karl Marx, outros colaboradores, como o próprio Engels, que foi seu companheiro, escreveu inclusive o Manifesto Comunista ao lado de Marx, e que o próprio Marx sofreu influências de outros pensadores, especialmente no que diz respeito a essa característica ateísta no pensamento de Marx. O Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que veio antes de Marx, foi quem fechou o homem numa redoma, na qual não tem relação com o transcendente. Todas as discussões teológicas para Feuerbach ficam apenas no campo da imanência, nada da transcendência. Ou seja, para Feuerbach, não passa de relações antropológicas. Na cabeça dele, tudo que diz respeito a discussões teológicas ficam apenas no campo antropológico. O homem é o centro disso tudo. Marx vai herdar disso, né? A famosa frase de Marx, a religião é o ópio do povo, inclusive foi plagiada do poeta Heine, poeta alemão Heine, essa frase não é dele, mas ficou famosa com ele. A religião é o ópio do povo, já deixa claro do que se trata o pensamento dele. E aí é por isso que eu estava começando a explicar para a gente. Como é que pode uma teologia ser baseada nessa máxima de que Deus não existe, né? Mas a gente pode afirmar que a teologia da libertação é uma teologia baseada no ateísmo? Nós podemos afirmar que a teologia da libertação é imanentista, segundo o que você já explicou, Eric, e baseada no ateísmo em que sentido? Ela nunca remete às realidades atemporais, eternas, Eric. A teologia da libertação não está preocupada com a eternidade, não está preocupada com o juízo particular, não está preocupada com o post-mortem, não está preocupada com o fim último do homem, que é a glória de Deus, que é a sua salvação, que é a sua santificação. A teologia da libertação, e aqui está o grande engodo, Eric, prescindindo das realidades atemporais, da vida em Deus, das realidades eternas, depois disto, daquilo que fechamos o credo niceno constantinopolitano, creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. O mundo que há de vir é a realidade futura e gloriosa no céu, portanto, para aqueles que... Transcendente, é claro. Transcendente acima de tudo. Quer dizer, o que a teologia da libertação comprou no pacote aí com o vírus do marxismo foi: a vida está aqui, temos de resolvê-la nós mesmos e não existe nada disso de paraíso, e o que nós temos que consertar é a situação das pessoas sobre a terra. Então, sob o pretexto de minimizar, de mitigar a dor e o sofrimento do ser humano sobre a terra, que é um valor, não
não tem dúvida alguma, mas mitigar a dor e o sofrimento até que ponto? Até o ponto de ignorar Deus, de ignorar a redenção, de ignorar o pecado, de ignorar a necessidade de conversão, porque se canonizou e se fez da pobreza, nesse sentido estrito, material, imediato, uma espécie de cânon, de valor, uma espécie de admissão de virtude. O mero e simples fato de se ser pobre materialmente, Eric, já se coloca a pessoa numa condição de que, então, ela está isenta de ser, vamos dizer assim, a cobrada ou exigida de toda e qualquer outra atitude em relação à mudança de vida e à conversão. O simples fato de que se está numa realidade de pobreza material, temporal, já seria mais do que a palavra decisiva sobre a verdade daquela pessoa, de que ela está acima de qualquer bem e qualquer mal. Ok? Isso aqui é um estratagema e um engodo do tamanho do mundo, do tamanho do mundo. E até só um detalhe, Eric, para reforçar um pouco mais disso, eu torno a repetir, qualquer tentativa de minimizar a dor e o sofrimento em relação às realidades temporais, isso faz parte do amor e da caridade vivida, ao próximo, pelo próximo. Agora, querer fechar dentro desta redoma da temporalidade e estabelecer uma espécie de autonomia das realidades temporais em relação às realidades eternas, isso não. Isso é um golpe muito duro, porque no fundo, é para no fim de todas as coisas dizer, nós é que resolvemos tudo, nós não precisamos de Deus. Desculpa estar falando de uma forma tão crua. Tá certo, mas Assuma a responsabilidade do que estou dizendo, hein? Do que estou dizendo. No decorrer a gente volta nesse assunto, né? Eu ainda volto nesse assunto para a gente entender, porque toda vez que a gente aponta, né? Ou consegue identificar essas incoerências nessa chamada teologia da libertação, logo vem alguém querendo nos carimbar, dizendo, olha, mas vocês não gostam de pobre? Né? Ou numa discussão que a teologia da libertação acabou desencadeando, que é a discussão ecológica, que a gente passa por isso daqui a pouquinho. Vocês não têm consciência ecológica, né? Mas a igreja, obviamente, todos os séculos, né? A igreja sempre foi mestra nessa história de caridade. Né? Tanto quanto mestra no papel da criação, na ciência criaciones, né? na ciência sobre a criação, tanto quanto. Só se pode entender a criação a partir do plano de Deus. Toda e qualquer outra realidade recai-se na mesma lógica, sempre, Eric. Não vamos deixar esse programa ficar chato para os nossos amigos que nos acompanham em casa. Mas que é sempre, não é bem assim não. Tem alguma coisa escondida por detrás disso aí. Isso aí está sendo ensinado para, de alguma maneira, oprimir, para, de alguma maneira, subjugar, para, de alguma maneira... Então, nós queremos, nesse momento, sermos um instrumento de libertação de todo esse jugo, de toda essa opressão que se impôs, inclusive na esfera religiosa, que é o grande jargão da teologia da libertação. Que todo o cânon moral e doutrinário que foi ensinado antes era uma forma de oprimir e de subjugar aqueles que eram mais pobres. Baseados no quê? Afirmam uma estupidez e um absurdo desses. Sendo que o que nós temos, sim, é a doutrina perene e imutável da Igreja em 2000 anos, produzindo ao longo dos séculos um bem, uma transformação, uma conversão, aquilo que mais tarde nós podemos voltar a falar que são os próprios santos, que é uma coisa belíssima. Belíssima. Agora, que a vida presente, eu a vivo na fé no Filho de Deus, como dizia São Paulo, e que as realidades temporais vão passar, vão. Sem dúvida alguma vão passar. Então, essas realidades temporais, essa leitura de um mundo, da igreja, da sociedade, de acordo com essas realidades temporais, baseada num pensamento, numa cultura ateísta, como é o caso do marxismo, acabou relendo todas as verdades de fé de acordo com essa ótica? Sem dúvida alguma. Isso vem até um pouco mais lá atrás, hein, Eric? Precisaríamos voltar muito no tempo e nós não vamos ter tempo para fazer isso aqui agora, mas no fundo, o que esse tipo de interpretação da história, o que esse tipo de interpretação de ruptura, de romper com todo o passado e a título de forciore, de empurrar garganta abaixo, tenta impor uma leitura, no fundo é tentando dizer assim, tudo o que veio antes não vale para nada. Agora nós chegamos para
libertar, para tirarmos o jugo, para quebrarmos os grilhões. E nós vamos revelar, no fundo é isso aqui, nós vamos revelar qual que é a realidade, qual é a real. E todo teólogo da libertação tem essa desculpe, arrogante pretensão de dizer que agora ele veio a anunciar o que é a verdade que professada, ensinada, guardada, protegida, testemunhada há 2000 anos pelos mártires, por exemplo. De maneira alguma. O que fica claro é que o apelo, a roupagem, o apelo imediato desse tipo de linguagem, desse tipo de discurso, ele é forte. Porque para quem está debaixo de uma situação de sofrimento e que quer logo se ver livre disso, se não tem uma estrutura humana, espiritual um pouco mais sólida, é que o primeiro barco que passar gritando, vem comigo, ele pula dentro. Estou usando falando de uma forma bem simples, hein? Certo. O primeiro barco que passar gritando, ele pula dentro. Agora, não importa se esse barco é furado ou não. E a teologia da libertação é um gigantesco barco furado. Por quê? Porque não vai levar, com certeza, ao porto seguro da salvação. É certeza que não vai levar ao porto seguro da salvação. Estou tentando falar de uma forma muito próxima dos nossos amigos em casa, Eric. Padre Wander, quem criou a teologia da libertação? Eric, quem criou a teologia da libertação? Bom, a versão oficial. A versão oficial é que um sacerdote, se eu não me engano agora, peruano era o Gutierrez, não? Gustavo Gutierrez, sacerdote peruano. Peruano. Bom, também que foi o primeiro a lançar a primeira reflexão com este nome, o primeiro trabalho teológico. Mas em 68, acho que Medellín, a conferência de Medellín, já falava um pouco Esse assunto já estava presente em 68 lá da em Medellín. necessidade de libertação dos povos sofridos da América Latina. Libertação do quê? Né? Eu acredito que aqui libertação do pecado antes de tudo, e não menosprezando Medellín de maneira nenhuma, mas colocando as coisas muito claras. Cristo veio redimir o homem do seu pecado. Nós temos a participação do sacerdote belga José Comblan, que já ali no fim da década de 60, início da década de 70, já vinha vociferando um pouco, já vinha falando muito sobre essa questão de libertação dos pobres, das injustiças sociais, da minimização da fome, da miséria, e que a grande atuação do ser humano sobre a terra, colocando toda a vida espiritual e sobrenatural, não só num segundo plano, abaixo disso um pouco, como se não tivesse importância nenhuma. E eu sei que não vão aceitar que eu diga isso, mas é provável, se pode provar com textos, não dúvida alguma, é sempre aquela ideia, para que rezar se eu não faço nada? Mas espera lá. Desculpe, eu vou usar uma comparação estúpida. Já viram algum aparelho funcionar sem energia? É que é muito simples mesmo. O carro não anda sem combustível. Então o senhor está nos reduzindo a condição de... Não estou reduzindo a condição de máquinas, coisa nenhuma. Eu estou querendo dizer é que se a força motriz da nossa vivência é o amor, qual que é a fonte do amor? Se a força motriz da nossa vivência, da nossa existência é o amor, e o amor com maiúscula, não é amorico, não são amoricos, não são conveniências. Certo. É o amor com maiúscula, é Deus, portanto. Qual que é a fonte desse amor? Ele mesmo, o próprio, estou acabando de dizer. Então, como é que eu quero amar ao meu próximo e ser instrumento de redenção para ele se eu não estou unido àquele que é o próprio amor? É um pouco daquele adágio que diz, aquele ditado popular, que ninguém dá o que não tem. Agora, há uma corrente de pensamento, entendam, é uma corrente de pensamento que tem muito de sentido, e eu me apoio muito nela, que diz que a teologia da libertação foi desenvolvida nos porões do Kremlin, o palácio o governamental soviético, a pedido do secretário-geral do partido de então, Nikita Khrushchev, que incumbiu a inteligência soviética sob presidência da KGB, porque não era a única agência de inteligência, a desenvolver uma ferramenta com maquiagem teológica, mas com toda a sua estrutura racional, ateia e materialista, que fosse posta depois dentro da igreja como uma espécie de, eu vou usar agora a expressão, Eric, cavalo de Troia.
aquilo que o Hildebrand vai chamar de o cavalo de Troia na cidade de Deus. O Dietrich von Hildebrand, o pensador católico, o esposo da Alice von Hildebrand, um cavalo de Troia. Todo mundo acredita que a KGB construiu, todo mundo... Há fortes indícios todo mundo desta corrente. Aliás, também é baseado no relato do Ion Pacepa, né, que foi um general da Polícia Secreta da Romênia, desertou do regime comunista, fugiu para os Estados Unidos, e ele mesmo, o Ion Pacepa, diz claramente isso. Né? Ele disse que foi lá nos porões, como o senhor disse, do Kremlin, que agentes da KGB pensaram dessa maneira e que criaram a expressão teologia da libertação, que vai, em 1971, pela primeira vez aparecer num livro que foi o próprio padre Gutierrez que publica. Porém, provavelmente, então, teve essa relação pensada, como o senhor disse, de uma forma de cavalo de Troia. Né? Um cavalo de... Posso ir um pouco mais longe, Eric? Pois não? Torna-se assumindo integral responsabilidade sobre a minha afirmação, hein? Em certa ocasião, o tirano, o ditador soviético Joseph Stalin, que tiranizou e deixou um saldo de milhões de mortos que acho que superou só o do Mao Tse-tung. Provável, né? Só Mao Tse-tung foi Só Mao Tse-tung superou em número de mortes. O genocídio em número de mortes, o genocídio propiciado pelo carniceiro soviético Joseph Stalin, Sim. que era um gênio estrategista. A verdade é que Leon Trotsky era muito ignorante, Eric. Em algumas... Deixa eu pontuar isso. Em matéria de estratégia, era muito ignorante. Intelectual, uma cabeça pensante, mas estratégia nenhuma. Ponto. Senão isso aqui vai ficar chato, hein? Bom, Stalin disse, me dá 5 minutos em todos os púlpitos do mundo católico e eu faço o mundo socialista. Opa! Acendeu o farol vermelho, Eric? 5 minutos. Eu acho que eles trabalharam para ter os 5, 10, 15 nos púlpitos. E vai mais longe, hein? Nas catequeses, nas salas de aula das universidades de teologia e de filosofia. Eu tenho certeza que essa meta de Stalin, essa ideia de Stalin foi comprada, Eric. E foi levada até as últimas consequências pelos seus sucessores. Ele é uma espécie de pai, né? De pai do Estado soviético, não é o homem do advento. O homem do advento foi Lenin, né? Vladimir Lenin. Pela primeira vez um regime comunista chega no poder em 1917, Isto. Né? Com Lenin. Isto. 20 dias depois só do episódio de Fátima, né? Que o sol... Só isto. Que o sol dançou na presença de milhares de pessoas. Onde Nossa Senhora disse a Rússia... iria espalhar os erros do mundo se não houvesse uma conversão, né? Vai espalhar seus erros pelo mundo. Eric... Eu tenho uma convicção pessoal, hein, que dentre os erros que a Rússia iria espalhar pelo mundo, o principal seria a teologia da libertação. Isso aqui é decisivo, hein? Exatamente. Né? Bom, do ponto de vista histórico, já é uma coisa interessante de pensar. Apenas 20 dias do maior milagre público da história do cristianismo, que foi o milagre do sol lá em Fátima. Chega no poder o Lenin, né? Depois a história continua com Stalin, como o senhor estava dizendo. Stalin né? dizendo que se tivesse 5 minutos... Ele iria conseguir implantar o socialismo. No mundo. E a gente tem que lembrar também de um período, ainda no advento, no período do governo do Stalin e mesmo depois, quando criou-se resistência na Europa e no resto do mundo contra o socialismo, que não admitia, que repararam quantas mortes absurdas aconteceram através desse governo russo, o povo como um todo não está interessado em revolução. E os marxistas, primeiro, se organizaram na escola de Frankfurt e também com um pensador italiano chamado Antonio Gramsci, que incentivou esse tipo de discussão, que é uma discussão revolucionária para a implantação do socialismo e do comunismo no mundo todo. Porém, não pela via armada, mas pela via cultural, né? Tem muito sentido quando a gente pensa que a escola de Frankfurt e o pensador Antonio Gramsci, né, que pensou uma estratégia para retirar os valores de uma instituição e substituir pelos seus valores revolucionários, fazendo daquela instituição caixa de ressonância das suas ideias, para que fosse alcançado seus objetivos sem que fosse percebido.
né? As coisas parecem que elas são, tem uma coerência Esse muito... é o cavalo de Troia, muito bem descrito, hein, Eric? Que é o cavalo de Troia, né? Esse é o cavalo de Troia. Alguns chamam a estratégia do Antônio Gramsci da estratégia da verminose. A verminose. Né? É tomar por dentro, a partir de dentro. Exatamente. Quer dizer, Stalin entendeu, Eric, que não adiantava tentar entrar na igreja, destruir a igreja, a partir de fora. Não vai destruir a igreja ninguém nunca. Mas, no fundo, o que se descobriu foi um instrumento de fragilização a partir do quê? A partir do ensino, da tomada cultural das cátedras de ensinamento, daquilo que deveria ser a verdade católica, trocada por um outro ensinamento em um outro conteúdo com a máscara e maquiagem de ser católico. Sob a máscara da compaixão e da compaixão mesmo, né? Do interesse pela mitigação do sofrimento e da dor do ser humano sobre a terra, até o ponto de se prescindir incondicionalmente de Deus, da sua revelação e mais tarde, sem dúvida alguma, de sua igreja. Sem dúvida alguma, de sua igreja. Isso aqui é gravíssimo, Eric. Obviamente, porque na primeira vista, você fala, mas qual é o problema de cuidar dos pobres? Qual é o problema de você colocar o evangelho a serviço daqueles que necessitam realmente? Mas a igreja não sempre fez isso? 2000 anos fazendo. Ela precisa do marxismo para que isso dê certo? Não. Né? Aliás, tudo que ela não precisa é do marxismo, Eric. Ela precisa de Deus, de Nossa Senhora, mas tudo que ela não precisa é do marxismo. Padre Wander, no início, a teologia da libertação, portanto, final da década de 60, Medellín já teve a discussão. Em 71, o padre Gustavo Gutierrez, peruano, publica um livro com o título Teologia da Libertação. Depois, outros expoentes divulgam a coisa para o mundo todo, especialmente Leonardo Boff, né, que é acho que talvez o mais famoso teólogo da libertação, e a coisa vai adiante. Como é que a igreja inicialmente olhou tudo isso? A igreja olhou e falou assim, olha, tem uma coisa boa aqui acontecendo, ou a igreja ficou com o pé atrás. Como é que foi esse processo? Eric, o que nós vemos é que o Sagrado Magistério sempre se manteve numa posição, como sempre se manterá, de observação, alerta, e pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos foram muito ruins. Os frutos foram muito ruins. Os frutos foram, eu torno a dizer, a total aniquilação da dimensão sobrenatural da vida na igreja, o tratar a igreja muito mais como uma ONG, um movimento social, do que o instrumento universal de salvação, o corpo místico de Cristo e assim por diante. Então, da parte, vamos já pôr pingos nos is, da parte da igreja, oficialmente falando, nunca, jamais a igreja flertou com a teologia da libertação. Muito pelo contrário. Muito rapidamente se percebeu que continha erros doutrinários gravíssimos e que tinha um matiz de índole ateia, E o que aconteceu ao fim e ao cabo foi que não vamos julgar nunca ninguém, jamais, mas equivocadamente uma parte do clero, seja no episcopado, ou seja no presbiterato, seja da parte dos padres, acabou embarcando nessa. Não coloquemos, mas muitos bons bispos e muitos bons padres, equivocadamente, talvez nessa mesma anelo, nesse mesmo ímpeto de mitigar o sofrimento e a dor de seus rebanhos, acabaram comprando esse cavalo de Troia. É porque é muito difícil a gente, obviamente, julgar a intenção reta de cada um. Não, né? O sacerdote, até mesmo o bispo ali na sua diocese, preocupado realmente com os pobres, preocupado em viver o evangelho dessa maneira, como o senhor bem disse, pode ter comprado a ideia. Sim, né? sim. E isso aconteceu com muita gente, né? Sim. Agora quer ver um dos frutos mais perniciosos que com o advento desse tipo de teologia e a total exclusão da consciência do pecado? O pecado na sua raiz de índole pessoal, com todas as suas consequências, foi esquecido. O pecado passou a ser visto só como algo social. O pecado é só tirar a comida do pobre, é só não dar ao pobre as condições de viver. Quer dizer, se reduziu ao pecado ao quê? A nada é a nada. E fez com que, por exemplo, desaparecesse o quê?
O sacramento da penitência. O único instrumento ordinariamente deixado por Cristo para tirar a alma das garras de Satanás, Eric, foi colocado de lado. Tanto que em algumas regiões da América Latina fora, não vamos contextualizar nenhuma, hein? Certo. Você ia numa diocese inteira, numa arquidiocese inteira, onde você não encontrava uma única paróquia praticamente atendendo confissões, ou no universo tal, 1% do total. Por quê? Porque o pecado não existe. O pecado é não dar de comer ao pobre. E percebe que eco transcendente, que relação com a eternidade nenhuma, relação com a redenção nenhuma, relação com a conversão nenhuma. E de tal maneira que aí você nota que o que foi pensado e desenvolvido, que era reduzir a igreja a uma mera sociedade temporal, tirando toda a sua alma e a sua constituição sobrenatural e portanto, para a eternidade, que era o primeiro golpe, era esse, Eric, enfraquece, tira toda a sua força, tira todo o seu sentido, e depois você, na sequência, você a mata com facilidade. Aconteceu. Você vê claramente que se conseguiu. Onde é que, por excelência, em quais realidades houve um processo um pouquinho diferente do que se deu na Europa? Mas, perceba, o protestantismo só cresceu, Eric. Só cresceu onde a teologia da libertação dominou e imperou. A gente pode dizer de uma crise, né? Uma crise instaurada em muitos países, protagonizado por esse tipo de pensamento. As almas buscaram Deus e não lhes foi mais dado Deus, se desesperaram. Buscaram água límpida dos sacramentos, água límpida da doutrina católica, água límpida, fresca, refrescante do coração de Cristo através de sua igreja e não recebiam. Foram atrás de qualquer cisterna quebrada que encontraram por aí, mas para não morrer de sede tomaram alguma coisa que com certeza não era água, mas optaram por tomar para... Bom, terminaram envenenados, mas é isso, Eric. Bom, no que diz respeito aos problemas do socialismo, do comunismo como um todo, especialmente do problema de uma política socialista, né, que olha o homem desse ponto de vista como um ente coletivo e todo o desdobramento do socialismo, desde o Beato Pio IX, né, a igreja já se levantou a voz. Pio IX, Leão XIII, Pio X, Bento XV, a lista toda, com auge em Pio XI, né, com uma encíclica sensacional contra o comunismo, né, a Divino Redentores, não é isso, Padre Wander? É sensacional. E depois, em 1949, já no papado de Pio XII, a condenação formal, inclusive lembrando do problema da excomunhão para um católico que seja adepto ao socialismo de maneira clara, coerente e sem dúvidas, né? 1949, depois João XXIII reiterou. E depois a coisa continua. João Paulo II, obviamente, nós vemos isso muito presente, alguém que viu de perto os problemas dos regimes totalitários na Polônia, seu país. Bento XVI não foi diferente, e mesmo o Papa Francisco. Eu vou ler daqui a pouquinho uma citação do Papa Francisco, obviamente condenando o marxismo. Agora, da Teologia da Libertação Direta, são dois documentos, 84 e 86, que foi assinado pelo então cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, é claro. E justamente em 1984, para você procurar aí depois esse documento, chama Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação. Né? Você vai ver que nesse documento está lá na nota de rodapé dizendo que João Paulo II foi apresentado esse documento e que ordenou que fosse publicado imediatamente. E vou ler uma citação curtinha, assinada então pelo então prefeito da Doutrina da Fé, né, da Congregação para a Doutrina da Fé naquela ocasião, o cardeal Joseph Ratzinger, que depois vira a ser o Papa Bento XVI. Então, nas orientações são diversas, na número 17, do documento foi publicado em 84, chamado Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação, diz assim, acompanhe. Nesta apresentação integral do mistério cristão, será oportuno acentuar os aspectos essenciais que as teologias da libertação tendem especialmente a desconhecer ou eliminar: transcendência e gratuidade da libertação em Jesus. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, soberania de sua graça, verdadeira natureza dos meios de salvação e especialmente da Igreja dos Sacramentos. Tenham-se presente a verdadeira significação da ética, para o qual a distinção entre o bem e o mal não pode ser relativizada. O sentido autêntico do pecado, a necessidade da conversão e a universalidade da lei do amor fraterno. Chama-se a atenção contra uma politização da existência, que, desconhecendo ao mesmo tempo a especificidade do reino de Deus e a transcendência da pessoa,
acaba sacralizando a política e abusando da religiosidade do povo em proveito de iniciativas revolucionárias. Eu acho que nesse trechinho aqui, Bento XVI resumiu de maneira maravilhosa o que a gente está tentando desde o início do programa aqui explicar. Não é isso, Padre O Mano? cardeal Ratzinger, aqui, em um parágrafo, falou muito mais com maior clareza do que eu vinha tentando, Eric, até aqui contigo resolver. Num parágrafo, olha a clareza, está aqui, tudo está aqui. Agora, ainda há um pouco de dúvidas, e essa discussão também é presente, porque à medida que o cardeal Ratzinger, lembro sempre, hein, não é ele sozinho, João Paulo II junto, pois isso era sempre apresentado ao Papa, como diz esses documentos, se você procurar esse documento na internet, no rodapé está lá. Papa João Paulo II, ao ler e tomar ciência do documento que foi apresentado pelo então prefeito da Congregação Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, ordena a sua publicação. Então o Papa João Paulo II está junto nisso. Resta alguma dúvida, mas alguém vai dizer, poxa, mas eles não condenaram a teologia da libertação. Eles estão dizendo de um problema interno dentro dela. Afinal de contas, a teologia da libertação foi ou não foi condenada pela igreja? Condenadíssima, Eric. Eric, olha aqui, não tem como negar que aqui no próprio texto já está uma condenação. O próprio texto não deixa dúvida. Chama a teologia de iniciativa, de base para iniciativas revolucionárias. Chama a teologia como ferramenta de base de fomentação, a pseudo-teologia da libertação A teologia da libertação pensa o seguinte, Eric, o marxismo. O marxismo é um vírus que vai ser o que é preciso ser para tomar o organismo e destruí-lo. Então, tem um comentarista que fala sobre o marxismo, que eu vou salvaguardar, que ele diz assim, não foi a União Soviética que se utilizou do marxismo, foi o marxismo que se utilizou da União Soviética. O marxismo muda, nós vamos ver sua mutação, podemos até entrar nesse tema, eu acredito que deveríamos. Como é que ele vai sofrendo as suas mutações? Como é que ele vai eliminando os seus pressupostos e partindo para outros? Contanto que ele se difunda, que ele se alastre, que ele permaneça na sua ideia de domínio e de expansão. Bom, não foi a Rússia, não foi a União Soviética que se utilizou do marxismo, mas o marxismo que se utilizou da União Soviética. Não foi a teologia da libertação que se utilizou do marxismo. Talvez agora parece que eu vou reverter tudo o que tinha dito até aqui. Foi o marxismo que se utilizou da teologia da libertação. Foi o marxismo que que abduziu, que tomou conta, que tomou de assalto o quê? Uma parte considerável do mundo católico, que deveria ser depositário, tutelário e transmissor da verdade revelada e guardada e transmitida por Deus através de sua igreja ao longo de 2000 anos. E essa parte do mundo católico ficou refém e cooptada e seduzida e iludida pela doutrina marxista, acabou se tornando cooperadora direta e iminente do fim último do marxismo, que é a supressão integral de Deus e de toda a presença ou conhecimento ou aceitação da realidade da eternidade por parte de qualquer um, Eric. No fundo, é trancar o homem num casulo para que, quando ele morrer, ele morra mesmo e não sobre nada. Então, aqui que nós vamos ver que o marxismo foi de uma sagacidade tal, quando se apropriou da teologia da libertação e a fez como instrumento cultural, narrativo e discursivo seu, de disseminação de suas ideias materialistas e ateias, que você vê, por exemplo, que há uns anos atrás, qual que era o cavalo de batalha, qual que era o centro, qual que era o ponto de partida de embasamento da construção da teologia da libertação? Eram os pobres. Você percebeu que isso mudou, Eric? Faz parte do que o senhor estava dizendo agora há pouco, dessa mudança, dessa da estratégia, mutação permanente. da mutação. Né, da permanente mutação, você percebeu que mudou? A que não é mudou. mais o pobre, agora é o verde. O pobre já não está mais no centro da teologia da libertação. Por quê? Porque não rende mais. De alguma maneira não rende mais, não dá mais ibope, Eric. Eu vou falar de uma forma muito simples. Não dá mais ibope, não dá mais público. Qual que é a moda agora?
comprada por todo mundo. O alarmismo verde, vamos O chamar alarmismo assim? verde. Eu tenho outro conceito que é o terrorismo verde. Esse é mais forte. Né? É. Que para mim não é alarmismo, é terrorismo. E que todo e qualquer cientista sério e que desenvolve a sua obra sem partir de pressupostos ideológicos de índole alguma, portanto não está a serviço aí de nenhum sistema de dominação objetivo, falam da bobagem e da besteira que é todo esse terrorismo verde, bobagem e besteira não, o alarme, a trombeta que tocam, porque bobagem e besteira não é porque aterrorizam. Sim. Né? Aterrorizam. Essa ideia toda que nós temos nos últimos tempos em torno do verde é de uma dissimulação, Eric. É de uma tentativa de tirar o foco da realidade e de fazer se esquecer daquilo que é a realidade, daquilo que é essencial, de onde viemos e para onde vamos, e o que é que está no centro da história e das coisas, que se embarca muito facilmente. Tanto que hoje não é raro, e nós já passamos por essa experiência, quando deveríamos, em muitas ocasiões, estarmos chamando a atenção para a necessidade de conversão, de arrependimento, de uma vivência de vida nova e de busca da santidade, estarmos falando do quê? Não que não devamos proteger a criação, mas estarmos falando do verde de uma forma superficial, modista, categorizada de forma inconsequente, e todo mundo vai atrás. Quer dizer, da mesma maneira que, como a roupagem de defesa aos pobres, que é algo lícito, bom, digno, que a igreja sempre fez, colocou-se as ideias, e naquela ideia da caixa de ressonância, para multiplicar conceitos revolucionários, com um fim máximo que é a mudança de paradigma para o alcance, o aumento do socialismo, do comunismo como um todo, através de uma instituição séria como a igreja, que até então usava-se do pobre, com a mesma lógica. Agora a discussão é sobre o verde. Obviamente que há discussões lícitas sobre a proteção à natureza, etc, etc. De uma coisa lícita vai-se ao extremo com a mesma lógica do pobre. Essa é a mutação, Padre Wander? Essa é a mutação. Há um ditado que diz, Eric, que a nova cor do comunismo é o verde, ou do marxismo, ou do socialismo é o verde, não é mais o vermelho. E há um outro ditado que diz que é um pouco a questão nada, uma bobagem, é uma melancia. Verde por fora e vermelha por dentro, Verde por fora e vermelho por dentro. No fundo, continua lá, aquilo que ele é, mas ele é um camaleão. Quando Bento XVI, no Jesus de Nazaré, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ele fala que nós não podemos ser parte de uma societas camaleones, quer dizer, de uma sociedade camaleões, que vai mudando de acordo com as próprias conveniências. Você vai se... É também um pouco disso que o marxismo opera em tempo integral, Eric. Agora, o que fica esse alerta para todos nós é que quer tratar a questão da criação de uma forma séria, vamos resgatar uma teologia da criação profunda. Hildegard de Bingen. Vamos a uma doutora da igreja. Doutora da igreja. Vamos a uma doutora da igreja. Aliás, é engraçado como o cardeal Ratzinger está no meio disso, porque foi ele que levou ela, que proclamou ela doutora da igreja. Mas, quanto Bento XVI, porque fez ver que ela contemplou um aspecto da teologia católica, da doutrina católica, que ninguém tinha visto ou aprofundado ainda o suficientemente que ela aprofundou em seu tempo. Também estamos falando de 700 anos. Mas uma outra coisa, Eric, que eu tenho para mim, que quer dizer, sem personalismos, hein? Mas que Bento XVI ofereceu um antídoto também naquele momento. Ele já percebe o tsunami de discursiva verde que vem por aí, de propaganda verde que vem por aí, de militância verde que vem por aí, de terrorismo, de alarmismo, de terrorismo verde que vem por aí. Então ele está dizendo, não. Bom, quem amou os pobres foi São Francisco, que deu sua vida para que eles descobrissem o amor de Deus, para que descobrissem a vida em Deus, para que foi amá-los com o coração de Cristo e foi aproximá-los do Senhor. E então, amou-os com o coração de Cristo e aí, sem medida, se deu. Mas é interessante. Aquela frase que eu vou localizá-la, eu prometo que vou, Eric, mas que mais uma vez repercutiu, que disse que ele diz em certa ocasião que queimaria todas as florestas do mundo para salvar uma única alma. Precisamos puxar onde está isso ao pé da letra.
né? Onde está anotado certinho. Isso. Porque ele levou isso tão bem, porque ele apresentava tanto a questão do pobre quanto a questão da natureza. Sim, sim. Né? Não, mas olha, o Cântico das Criaturas. Belíssimo. O Cântico das Criaturas, que é um cântico que está ao nível quase, ao patamar de um Te Deum, que atribuem a Santo Agostinho e a Santo Ambrósio. O Cântico das Criaturas. O Cântico das Criaturas é um louvor e exaltação, porque está quase que no nível de um Te Deum, ao eterno Deus Criador. É um cântico de louvor e exaltação a Ele, não é nas criaturas. Nas belezas das criaturas. Refletido, né? espelhado nas belezas das criaturas. Mas o tempo inteiro. E no fundo, aqui já cairíamos num outro tema e nem vamos passar por perto, mas ele está enfrentando também o gnosticismo dos albigenses e dos cátaros, né? Esse é um outro tema. Mas aquilo de afirmar que a matéria é má, está dizendo, não, a matéria é boa e foi criada por Deus, mas é uma outra história. Bom, mas obviamente... Posso? Vai lá, completa. Com certeza, São Francisco não foi ecologista. Com certeza, São Francisco não foi pacifista. Com certeza, São Francisco não foi revolucionário. Com certeza, São Francisco não foi libertário. São Francisco foi só santo. Só o que Deus quis que ele fosse. Maravilha. Eu vou citar mais duas frases rapidamente aqui, conforme prometi, senão não vai dar tempo depois. Uma delas é justamente ressaltando a condenação da Igreja diante da teologia da libertação, nas palavras do próprio cardeal Joseph Ratzinger. Essa frase que eu vou dizer agora está num documentário de um órgão de imprensa francês, um documentário da França, sobre a teologia da libertação, e, abre aspas, o cardeal Ratzinger diz assim: em relação à teologia da libertação, nós a condenamos e afirmamos que estava errada. De fato, esta politização da teologia foi levada para a Igreja. Nós vemos a politização da Igreja como inconciliável com a fé. A salvação do planeta, de acordo com o entendimento da teologia da libertação, não vem mais do Senhor, mas de um engajamento político. Isso precisa ser corrigido. Apenas para não ficar dúvida sobre a condenação da teologia da libertação e das ideias marxistas socialistas. Eu disse agora há pouco, desde do Beato Pio IX, a Igreja se levantou quanto a isso, mas vale aqui uma ressalva para ficar mais claro. Não foi Karl Marx que criou a ideia de socialismo no mundo. Existiam outros pensadores antes dele, chamados socialistas utópicos. Karl Marx, ele tem uma releitura sobre isso e cria o socialismo científico, né? Isso é todo um aspecto interessante da história que não vai dar tempo da gente explicar aqui agora. Por isso que desde o Beato Pio IX, bem antes ainda de Lenin chegar no poder, né? Então, estou falando do século XIX, Lenin vai chegar no poder só em 1917, no século XX. E o próprio Papa Francisco, no ano de 2007, ao comentar o prefácio de um livro, comentando as ideias do cardeal Ratzinger, do Papa Bento XVI, sabendo que ele, o Papa Bento XVI, tratou desse tipo de discussão na igreja de uma maneira tão bela, o Papa Francisco diz no ano de 2007 dessa maneira, abre aspas: ao lado de São João Paulo II, ele, ou seja, Bento XVI, elabora e propõe uma visão cristã dos direitos humanos, capaz de colocar em discussão em nível prático e teórico a pretensão totalitária do Estado marxista e da ideologia ateia sobre a qual ele se fundava. Palavra do Papa Francisco, apenas confirmando aquilo que desde o Beato Pio IX até hoje, do Beato Pio IX, no século XIX, olha, muito Papa passou pela história da Igreja, né? Leão XIII, Bento XV, antes Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Todos eles, de alguma forma, se preocuparam com esse tipo de mal e a gente está diante disso, como o Padre Wander explicou tão bem aqui, de maneira, ora de um jeito apresentado, ora camuflado de outro, mas o problema é o mesmo. Quer dizer, então, resumindo o nosso tema de hoje, Padre Wander, ainda existe a teologia da libertação? Eric, concretamente, no real, existe. Existe, está sendo ensinada. Ainda há uma contaminação vastíssima nas cátedras de teologia. Ainda há uma certa hegemonia, viu? Não foi quebrada. Ainda estamos longe de uma libertação da teologia, de uma libertação nossa da teologia, da libertação, do ensinamento da boa teologia católica, baseada na revelação, tendo como elemento de interpretação a autoridade, a tradição bimilenar da Igreja. Só que faltou um elemento aqui, Eric, se você me permite, pois não? Que acho que completa a resposta que comecei.
Onde é que, vamos falar em matéria de Brasil, onde é que começou a se disseminar a teologia da libertação? Através de ditas pequenas comunidades, ou comunidades eclesiais de base, onde o pretexto era estudar a Bíblia. Mas era estudar a Bíblia como ferramenta do quê? De subversão da consciência daqueles que estivessem estudando, para no fundo fazer entender só uma coisa, que tudo que tinha sido ensinado antes não foi nada daquilo. Que aquilo foi ensinado com um objetivo de domínio e de opressão dos mais ricos em relação aos mais pobres. Portanto, era uma forma de convencer que a igreja até então tinha servido exclusivamente aos mais ricos para dominar os mais pobres. Esse é o discurso que foi utilizado nas tais comunidades eclesiais de base. Através do que aqui, que se a gente perder, fica para um segundo programa já agora. Tá. Eu lanço o desafio para vocês, Eric, que é a politização da Bíblia. Ótimo. Esse é o tema. Que é Esse é o tema vital. Esse mesmo problema, mas concentrado nas Sagradas Escrituras. A politização da Bíblia, a releitura das Escrituras, não de acordo com a tradição, não de acordo com o magistério, não de acordo com a autoridade infalível da igreja. Quem que é a única intérprete infalível das Escrituras? É a Santa Igreja. E onde é que as Escrituras são interpretadas de uma forma vivencial exuberante? Nos santos. Pô, quando Pio XI canonizou Santa Teresa de Lisieux, ele disse, ela foi uma bela palavra de Deus para nós. Chamou Santa Teresa de Lisieux de bela palavra de Deus. Bento XVI, mais de uma vez, Eric, ele bateu exaustivamente nesta tecla que os autênticos e verdadeiros intérpretes das Escrituras são os santos. Neles, claro que o Verbo está no Santíssimo Sacramento de forma única. A Eucaristia é Deus, é Cristo. Mas nos santos, a vida do Verbo se enraizou e habitou entre nós de uma forma maravilhosa, impactando e renovando todas as coisas e cumprindo aquilo que Deus tinha realmente declarado. Aí que, o que acontece? Essa disseminação de uma leitura das Escrituras à parte do que a igreja ensina, como uma espécie de descoberta do que estava ali escondido, e tem de tudo um pouco nisso aí, até mesmo princípios gnósticos, hein, Eric? Mas aí vai ficar muito para esse momento. Fez com que, ao ensinar a ler a Bíblia, os mentores desse tipo de interpretação sempre ensinaram partindo desse pressuposto, e aqui está o cavalo de Troia. A gente precisa entender o que é que está por detrás disso. O que se quis alcançar quando se fez essa interpretação? Que não era isso aqui, não. E sempre para, no fim das contas, quer ver? Se nós fizermos o programa sobre a politização da Bíblia, você vai ver quando eles defendem, por exemplo, na exegese, no estudo sobre as Escrituras, exegese, quando eles defendem, vamos dizer, as tradições distintas na construção do Pentateuco. Para dizer que era um grupo tentando dominar o outro e colocando argumentos de defesa da sua posição. Um absurdo. É muito reducionista. É um reducionismo maldoso, Eric. Então, esse é o tema. O que acontece é que grandes expoentes da teologia da libertação ainda em nossos dias hoje vazam, via de regra, vazam aí áudios ou vídeos seus dizendo: precisamos ensinar o povo a ler a Bíblia de acordo com os nossos objetivos, se nós quisermos alcançá-los. Senão não vamos chegar a lugar nenhum. Ainda que uma parte desses movimentos estejam enfraquecidos, é preciso dizer que os seus mentores não. E quem está um pouco mais lá atrás ainda dos seus mentores, para mim o mentor dos mentores da teologia da libertação tem um nome. Mas se eu disser que vai chocar muito, viu, Eric? Só para uma dica. Vai deixar no ar, tá? É o pai da mentira. Compreendido, captada a vossa mensagem. É o pai da mentira. Vamos lançar esse desafio, Eric, aqui para os nossos amigos? Próximo passo, então, a gente, quando voltar sobre esse assunto... Um programa sobre a politização da Bíblia. Combinado. Padre Wanda, a gente não tem mais tempo, está muito legal o nosso papo de hoje. Em 30 segundos, para quem vive esse problema, uma palavra de incentivo e sua bênção, por favor. Bom, é preciso pôr remédios, é preciso buscar o que a igreja ensina, o Sagrado Magistério, o Catecismo, as encíclicas dos papas, o que os santos ensinaram. O remédio está ali, ter uma vida de oração profunda, que é o remédio dos remédios,
ter uma vida de sacramento, se confessar sempre o máximo possível, manter-se próximo, íntimo de Deus, e é isso que resolve. Quer dizer, se cura tomando os remédios e se alimentando. O organismo se fortalece alimentando-se. E as enfermidades se curam tomando os remédios. Então, é só isso. E lembrem, aquilo que Nosso Senhor o tempo inteiro disse, que veio redimir e que veio salvar, e que nos quer no céu, e que derramou todo o seu sangue na cruz para esse fim. Creia. Amém. Sua bênção, Padre, para encerrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.